Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, vamos continuar aqui falando. Tenho que pausar aqui rapidinho, finalizar a transmissão, iniciar outra, mas já vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, tá, sobre essa questão do saneamento básico, a gente precisa entender... só um minuto, tá, pessoal? Pronto, voltei, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, vamos precisar analisar também quais são as possibilidades de nós melhorarmos o saneamento básico em Olinda. Então, para isso, a gente precisa saber de quais recursos a gente dispõe, tá bom? Como isso é possível ser feito, tá? Quais são as soluções para a melhoria do saneamento básico. Também, quais são os benefícios que a melhoria do saneamento básico vai trazer para nós, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, coleta e tratamento de esgoto. A coleta e tratamento de esgoto não é assunto atual, visto que desde as primeiras referências de saúde pública já se evidenciava a necessidade de cuidar do esgotamento sanitário. Isso aqui não importa para a gente. Pronto, drenagem. Outro serviço de saneamento básico é a drenagem urbana, responsável por lidar com as águas da chuva, serviço que aparentemente trata-se de uma simples pavimentação. Tem fortes implicações de natureza no planejamento urbano e até no próprio ciclo hidrológico. Então, uma possibilidade de melhoria do saneamento básico é a drenagem urbana, tá bom? Um plano de drenagem urbana é essencial para impedir que corpos hídricos sejam assoreados pela pavimentação excessiva, evitando a ocorrência de alagamentos e inundações que prejudicam toda a cidade. Então, uma das consequências da falta de saneamento básico aqui no Brasil é justamente as causas de alagamento, são justamente os alagamentos que ocorrem constantemente. Todas as vezes que chove, nós nos deparamos com o mesmo problema: inundações, alagamentos, casas perdidas, carros perdidos, apartamentos perdidos, móveis perdidos, objetos perdidos, utensílios perdidos. Sempre a mesma coisa, tá? E a chuva muitas vezes nem precisa ser forte, viu? Apenas um pouco de chuva já é suficiente para causar um grande estrago. Um estrago que muitas vezes demora anos para ser revertido. Isso por falta de saneamento básico, porque se tivesse um local apropriado para a água escorrer, de forma que não precisasse passar pela rua, não precisasse ir para o lugar inadequado, nós não teríamos problemas com inundações, muito menos com alagamentos, tá bom? Isso aí, consequência da falta de saneamento básico. Então, aí a gente já consegue encontrar um benefício do saneamento básico: a melhoria na drenagem da água, que consequentemente vai implicar no quê? Vai implicar na redução de alagamentos, na redução de enchente, na redução de todo esse tipo de coisa que é causado sempre, pessoal, tá? Então, aqui a gente já entendeu mais ou menos o que é o saneamento básico. A gente já entendeu como é que a gente pode trazer, como é que a gente pode tratar esse saneamento básico. Claro que aqui eu não vou dar para vocês uma aula completa, até porque eu não sou professor de ciências. O professor de ciências, ele pode explicar melhor para vocês como funciona esse ciclo. Ciências e geografia, eles podem explicar melhor como funciona esse ciclo de tratamento do esgoto, tá? Do saneamento. Eles podem explicar de forma mais clara e também mostrar para vocês, além dos benefícios, as consequências de não ter o saneamento básico. Claro que vocês vão precisar realizar uma pesquisa, porque eu estou apenas dando aqui para vocês uma base do que se é pedido, mas antes de vocês realizarem a produção textual de vocês, eu aconselho fortemente que vocês pesquisem, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Essa única pesquisa que ela não é suficiente. Vocês devem pesquisar em outras fontes, vocês devem pesquisar em outros locais, vocês devem buscar propostas, tá? Porque talvez vocês não saibam, ou talvez vocês não tenham estudado isso ainda.
Então, vocês podem ter um pouco de dificuldade de vocês mesmos conseguirem produzir, realizar uma proposta, propor alguma coisa. Então, aconselho que vocês pesquisem, que vocês vão atrás, corram atrás de conhecer mais sobre esse tema, tá? Porque aí vocês vão ter bem mais facilidade, pessoal, em falar sobre esse tema, tá? Busquem saber, procurem saber, corram atrás desse tema, tá? Pesquisem mais sobre ele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante vocês nessa produção, nessa proposta textual. Não é um assunto difícil, como vocês estão vendo, é um assunto fácil, tá bom? Então, mas é claro que requer que vocês pesquisem antes, ok? Pronto, então as dicas sobre o assunto em si já foi dado. Agora, nós vamos para as dicas quanto à produção textual. O que é que precisa ter na produção textual de vocês? Professor, o que é que precisa ter nessa produção? Como é que precisa ser feita essa produção? Eu já conheço o tema, mas como é que eu posso realizar essa proposta textual? Quais são as características que precisam estar nessa minha proposta? Vamos falar sobre isso agora. Ok, pessoal, então vamos lá. Tive que pausar aqui rapidinho. Vamos lá, como eu estava falando, agora a gente vai trabalhar as dicas da proposta textual. A gente já viu aí o tema que é o saneamento básico. A gente já falou sobre como a gente pode melhorar, já viu, e agora a gente vai ver a nossa produção. Como é que vocês podem produzir esse texto? Primeiro, pessoal, vocês têm que entender que como é uma proposta textual, vocês vão ter que dar justamente uma proposta, tá bom? Para o tema. Qual o tema? Melhoria do saneamento básico em Olinda. Então, vocês podem introduzir o texto de vocês, falando sobre o tema, tá? Um breve e sintetizado resumo. Um breve e sintetizado resumo. Ou seja, vocês vão iniciar falando um pouco sobre o tema. Qual é o tema? Melhoria no saneamento básico em Olinda. Tá? Vocês vão falar um pouco sobre esse tema para que a gente possa se situar e saber exatamente sobre o que é esse tema. Tá bom? Antes de vocês começarem a propor as sugestões, as dicas, a melhoria em si, vocês precisam começar falando sobre o tema para que o leitor ele já se situe, ele já saiba o que é que ele tem que esperar do texto, tá bom? Então, antes de vocês produzirem um texto, vocês precisam dar um resumo, uma síntese sobre aquele texto. Ok, pessoal? Então, é uma dica infalível para vocês. Comecem falando sobre o texto. Ao decorrer do texto, vocês vão desenvolvê-lo. Como assim desenvolvê-lo, professor?
vocês vão falar sobre o texto, vocês vão falar sobre o tema, e aí vocês vão começar a lançar as propostas, tá? Vocês vão começar a falar, a propor, dar uma sugestão boa. Lembrando, não venham com sugestões generalizadas, genéricas. Como assim sugestões genéricas, professor? Ó, pessoal, não adianta vocês virem falar sobre saneamento básico, dar propostas para esse tema, com sugestões como, por exemplo, é preciso que o governo ajude as comunidades que precisam de água. Gente, isso é o que a gente chama de uma afirmação genérica. A gente sabe que é isso que tem que ser feito, só que a gente quer saber como isso pode ser feito. Quando eu quero que vocês proponham, é porque eu quero que vocês pesquisem sobre esse tema. Vocês vão precisar pesquisar mais, porque só pesquisando é que vocês vão saber quais são as possibilidades de melhoria nesse tema. Tá bom? Quanto mais vocês pesquisarem, mais vocês vão entender como vocês podem melhorar esse tema. Tá? É através da pesquisa que vocês vão conseguir desenvolver o tema e propor as propostas, né? Só através daí que vocês vão realmente conseguir desenvolver o tema. Então, pesquisem sobre o tema, tá? E evitem afirmações e sugestões genéricas. Tragam soluções, como, por exemplo, a gente sabe que o governo precisa ajudar as comunidades que precisam de água, mas como? O governo poderia iniciar um projeto de distribuição de água para os locais onde não há acesso à água. Okay? Já é uma boa proposta, já é um bom início. E como é que a gente pode tratar do esgoto, o tratamento de esgoto? Pode-se realizar um canal de tratamento de esgotos, evitando desperdício com limpeza. Tá? É uma boa sugestão, já que se a gente realizar o tratamento de esgoto, não vai precisar gastar tanto para tratar e cuidar, limpar a cidade. Entendeu? Então já é uma boa estratégia que vocês podem utilizar. Então são esses os tipos de sugestões que eu quero que vocês apresentem no texto de vocês, tá? Sem afirmações genéricas, tá bom? E como é que vai ser a estrutura, professor? O que é que precisa ter no meu texto? Precisa ter uma introdução, onde vocês falarão sobre o tema, tá? O que é o saneamento, tá? Consequências, benefícios, consequências de não ter saneamento básico, tá? Desenvolvimento. É quando vocês começam a falar sobre o tema em si, sobre como, por exemplo, como é que vocês podem melhorar, o que é que se o governo trabalhar o saneamento básico, como isso pode beneficiar a sociedade, de que forma isso vai nos ajudar, tá bom? E vocês falarão sobre isso. E por último, a conclusão. Na conclusão é o momento, pessoal, onde vocês vão encerrar, tá, a produção de vocês com o fechamento de todas as janelas abertas. Como assim todas as janelas abertas, professor? Quando você vai falando sobre os benefícios e tal, você vai deixando as janelas abertas. Na conclusão é quando você fecha todas elas. Você vai dar o checkmate, né? Você vai dar o motivo pelo qual é necessário que haja saneamento básico, tá? Então, aqui você vai apresentar o motivo e as propostas de forma resumida para a instalação do saneamento básico.
é quando você vai finalizar sua proposta, sua produção, apresentando aí os principais argumentos de saneamento básico, tá bom? É quando você vai dar aí a sua conclusão, beleza? Essa estrutura eu desenvolvi para facilitar para vocês, considerando que talvez vocês estejam tendo um pouco de dificuldade na hora de realizar a estrutura do texto, tá bom? Então, se vocês seguirem aí essa estrutura, vai ajudar bastante vocês na hora de produzir o texto. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Sigam essas dicas, usem o conhecimento de vocês, que com certeza vocês vão conseguir realizar uma ótima produção, tá, gente? A gente fica por aqui, tá bom? Tenham uma ótima semana, tá bom? Tenham um ótimos estudos, tá bom? Desejo uma ótima prova para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sair muito bem na prova, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês lá no Class Zero. Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana, bom descanso para vocês, boas provas e nos vemos na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, Class Zero. Tchau, gente. Até a próxima.